Dando sequência nos vídeos que eu tinha comentado, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as bases de um orçamento. Como que eu faço para fazer um orçamento, onde eu busco as informações para que eu possa montar aí um orçamento. Bom, nós aí da área da construção civil, né, seja o profissional lá, o pedreiro, azulejista, carpinteiro, encarregado, o mestre ou o administrador da obra, construtor, enfim, temos uma grande dificuldade em realizar um orçamento. Qual a dificuldade? Primeiro que se faz um orçamento muito superficial, naquela ânsia de pegar o serviço, por exemplo, vai lá o profissional, um pintor, por exemplo, e ele às vezes passa o orçamento por telefone, nem viu direito como que é a casa, o serviço que ele tem que fazer, não viu a obra em loco. E às vezes chega na obra e na frente do cliente acaba de medir lá a parede e já passa o preço assim, naquela ansiedade de fechar o serviço. Bom, e nesse passar o preço, na ansiedade, na pressa, é na onde os construtores, os prestadores de serviços, né, os profissionais da construção acabam aí muitas vezes cometendo erros graves, levando prejuízo no término da obra, né? Então, quando se vai fazer um orçamento é muito complexo, mas o que a gente vai falar hoje é o básico, né? Então, para começar, na onde eu busco o preço, na onde que eu sei a base para mim fazer um orçamento? Primeiro é pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Lá tem uma tabela, essa tabela ela é reajustada anualmente, então eu pego, compro lá essa tabela, ou tenho acesso a essa tabela. Então eu sei o preço da mão de obra, mas ó, Sindicato do Trabalhador. Então ali eu tenho o preço da mão de obra. E o outro é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Lá está detalhado mão de obra e material, né? Então essas são duas bases importantes que nós temos que ter. E também agregar outras informações a isso, como por exemplo ir numa loja de material de construção, conversar lá, por exemplo, uma loja que vende pisos e azulejos, conversar com o vendedor, qual que é a média de mercado hoje que está se cobrando para assentar um porcelanato, enfim. Então, montou as informações, buscou essas informações básicas e você vai montar o seu orçamento, né? E o orçamento hoje ele é feito também muito manual, muito manda uma mensagem pelo WhatsApp, são coisas que não é muito profissional e às vezes precisa detalhar. E para detalhar é que não deixa fugir nenhuma informação. Então o cliente ele quer receber um orçamento onde tenha lá em cima o nome do profissional, né? O orçamento, antes que eu fale de outra coisa, é muito importante você colocar a data. Assim como muda os preços, vocês vão ver pela própria tabela do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção, que a cada 2 meses atualiza os preços. Então o orçamento ele tem que ter uma data. Um exemplo, quando eu vou numa loja fazer um orçamento da compra de um material de construção, lá no rodapé desse orçamento está escrito: esse orçamento é válido por 3 dias, por 15 dias, enfim. Quando eu vou fazer um orçamento para um cliente, é muito importante nesse orçamento conter todas as informações detalhadas, e uma delas que não pode faltar é a data da validade desse orçamento. Então, a dica que eu deixo é que esse orçamento tem uma validade no máximo 15 dias, até pela própria mudança de preço do mercado, enfim. Bom, colocou lá um exemplo, mão de obra e material. O material é muito simples. Material eu vou em 3 lojas diferentes, com a lista do material, o memorial descritivo de uma obra, e peço o orçamento lá desse material. Então eu entrego para o meu cliente geralmente de 3 depósitos diferentes, 3 lojas diferentes. Aí é com o cliente a escolha daquele depósito que o preço ficou mais acessível. E a mão de obra, geralmente, quando o construtor faz, ele também faz o orçamento baseado em 3 outros orçamentos do valor da mão de obra. O que vai fazer o cliente fechar contigo? É justamente você deixar claro para ele o que ele vai gastar de mão de obra e o que ele vai gastar de material. A validade desse orçamento, a forma de pagamento dessa mão de obra, né, como que vai ser realizada,
e o valor que ele vai gastar na mão de obra é detalhado. Um exemplo, quanto que ele vai gastar o metro quadrado de assentamento de piso, o metro quadrado de pintura, o metro quadrado de telhado, enfim, detalhar serviço por serviço. E depois lá no final você coloca o valor total de material e o valor total de mão de obra. Uma dica que eu deixo também é que isso seja entregue por e-mail, né? Não apenas pelo WhatsApp, tem muita gente hoje que utiliza só o WhatsApp, ou que você digite mesmo numa folha, assine e entregue uma via para o cliente, uma outra para você. É muito importante ter uma contigo. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação à base para se fazer um orçamento. É uma matéria muito complexa, né? Quando se trata de orçamento, você tem que fazer um curso, não é algo fácil de se fazer. Mas a base é isso: buscar as informações dos preços do material é muito simples. Você tendo o memorial descritivo, tendo o projeto, você consegue dimensionar esse material e as lojas te passam esse orçamento. E o da mão de obra também. Você vai ter aí a tabela do Sindicato dos Trabalhadores e a tabela da indústria da construção civil. E também buscar informações no mercado, né? Ligar para um azulejista, ligar para um pintor, liga para 3 profissionais diferentes e ver qual que é a base de preço que eles estão cobrando. O valor da diária, o valor do metro quadrado, enfim. E aí você forma uma base para poder passar para o seu cliente um orçamento correto, que seja um preço justo e que facilite você a fechar aí o seu orçamento, fechar a sua obra com o seu cliente. Pessoal, se vocês gostaram aí do material, eu peço que você curta aqui o nosso canal, compartilhe, ajude a divulgar o meu trabalho. Um abraço, sucesso a todos!